Fala galera, eu nunca fiz vídeos assim, cenário novo e tudo mais, o fundinho aqui, se inscreva no canal, ativa o sininho, já sabe todo esse negócio, então eu vou ficar falando muito pra não ficar tipo coisando o vídeo. Mas se você leu aí embaixo, você viu que hoje não é cover, é algo diferente. Em Atos 4:20 diz que a gente não pode deixar de falar aquilo que a gente tem visto e ouvido. E é por isso que eu tô aqui, porque eu não posso deixar de contar o que Deus tem feito e como ele tem agido ainda nos dias de hoje. Então se você tá interessado nessa história, continua aqui. Vai! Foco, Sarah, foco! Bom, pra quem não sabe, eu fui no começo do mês pra Dunamis Farm e eu quero contar o que aconteceu lá. Desde que eu cheguei lá, várias coisas, várias informações, muito mover de Deus, muito sobrenatural, mas algo que aconteceu, e essa história que eu vou contar aqui, desde que eu cheguei lá, tinha um garoto, onde ele, ele mancava muito, bastante. E aí eu olhei, e aí Deus me incomodou de orar por ele, mas daí eu fiquei assim, será Deus? É meio ousado demais, né? Tipo assim, muito ousado pra mim. E aí ele falou, Sara, eu tô mandando. E aí eu falei assim, ok, então se ele passar na minha frente, eu vou. A Sara e as coisas, né? Se uma folha cair dessa árvore, Deus, é porque sim. Se não cair, é porque não. Não, eu não fiz isso. Mas eu falei assim, se realmente é pra eu fazer isso, então que ele, até o final do Mega Crew, que era o evento, que ele passe na minha frente e eu vou saber. E aí no último dia, era tipo assim, mais ou menos 8 horas da manhã, 9, e eu tava tipo sentada lá numa árvore, sentada lá na árvore, num balancinho lá, e tipo, ele passou, e Deus falou assim, Sara, você já sabe, né? Eu falei assim, eu já sei, tô ligada. E aí eu dei um grito, eu falei, menino! Eu fui mais discreta, entendeu? Mas eu chamei ele e eu perguntei, eu falei, cara, o que aconteceu com a sua perna e tal? E ele falou assim, quando eu era criança, o meu pai, ele sofria com problemas de ciúmes com a minha mãe. Então um dia ele se alterou demais e ele pegou uma arma e ele atirou na minha mãe, em mim, e depois ele se suicidou. E eu fiquei chocada quando eu escutei isso, porque eu não esperava uma história tão chocante. Mas logo em seguida ele falou assim que ele já tinha sido liberado perdão total sobre o pai dele. Eu achei isso sensacional, sabe? O quanto Deus já tinha trabalhado a paternidade na vida dele e o perdão, sabe? Ele literalmente liberou o perdão e ele falou assim, inclusive, que depois que ele sofreu tudo isso, que ele levou esse tiro quando ele era criança, então ele foi pro hospital, ele ficou ali por um tempo e um dia uma mulher chegou pra ele e falou assim, de quem ele tinha sentido mais falta, de quem ele sentia mais falta, e ele falou que poderia ter falado que é a mãe dele, mas na real ele sentia mais falta do pai dele. E a gente foi conversando e ele foi falando e demonstrando, sabe, o quanto ele já tinha liberado perdão sobre o pai dele. Eu achei aquilo incrível, sabe, porque às vezes a gente reclama de umas coisas bobas. E, enfim, ele terminou e eu falei assim, eu posso orar pela sua perna? Esqueci de contar. Ele disse assim que desde que aconteceu isso, que ele tomou esse tiro e tudo mais, uma parte do cérebro dele então parou de funcionar. Então, a perna dele era uma melhor do que a outra. E então eu falei assim, eu posso orar pela sua perna? Ele falou, pode. E aí ele sentou lá no lugar, e aí eu ajoelhei e eu segurei a perna dele assim. Eu vou botar agora o vídeo na tela pra vocês terem noção, tava com essa blusa inclusive. E eu comecei a orar por ele, a gente começou a orar, e tava eu e duas amigas. E a gente começou a orar por ele, pedindo por cura, pedindo pro Espírito Santo vir com cura, porque Jesus cura, Jesus salva. E aí Jesus começou a mover, sabe? A perna dele começou a tremer na minha mão, começou a tremer a perna dele, tremer, e ele também estava sendo já muito tocado. E aí a gente já começou a ver que a perna dele estava começando a crescer, velho. E eu nunca tinha visto uma perna crescer na minha vida, sabe? Mas a perna dele começou a crescer. E de pouco em pouco eu via a perna dele crescendo na minha mão. E enquanto tudo isso acontecia, eu tava de olhos fechados e eu sentia uma presença muito forte de Deus, sabe? Não tava sol no dia, tipo, tinha sol do amanhecer, mas a gente tava de um lado que não tava pegando sol. E tipo, eu sentia um sol tão grande em cima da gente, eu tava de olho fechado orando, apareceu no vídeo.
e talvez ainda esteja, não tenho controle, mas eu tava de olho fechado e eu sentia isso, eu senti um sol muito forte sobre a gente, muito forte. E aí a gente orou por ele, eu olhei pra perna dele, já tinha crescido um pouco. E quando a gente abriu o olho, tinha uma galera em volta já, sabe? Antes era só eu e 2 amigas. E aí quando a gente abriu o olho, quando eu abri o olho, tinha uma galera junto, sabe? O Espírito Santo literalmente estava tão real ali que pessoas estavam sendo atraídas, sabe? Pra aquele lugar. E tinha uma galera em volta e eu falei pra ele andar pra ver como tava e a gente mediu as pernas, tava realmente crescendo. E aí a gente pegou, fez uma roda em volta dele, vou botar o vídeo aí também, fez uma roda em volta dele. E a gente começou a orar, e eu tava no chão ajoelhada, tinha gente ajoelhada no chão e a presença de Deus já tava bizarra nesse momento. Já tava assim, surreal a presença de Deus nesse momento. E a gente começou a orar e a perna dele ainda tava tipo tremendo, o osso, sabe? Tinha uma menina que tava junto comigo no chão, não sei se vai mostrar no vídeo porque eu não lembro, mas ela disse depois pra mim que sentia muito o osso dele tremer. E foi surreal, porque a perna dele começou a crescer na nossa frente. Na nossa frente. E a perna dele começou a crescer. E enquanto isso, tudo isso aconteceu, eu tava de olho fechado, porque eu tava assim, muito tomado pelo Espírito Santo. E eu já tava chorando, porque eu tava vendo algo surreal na minha frente, o mover de Deus. Jesus vive, Jesus é incrível. E tipo, eu tava chorando já, quebrantada na presença de Deus. E a presença de Deus tava bizarra naquele lugar. E aí, Deus me mostrou uma visão, onde a perna, ele tirava o pé. Calma, eu vou pegar um negócio pra representar isso, pra vocês entenderem, porque eu falo de um jeito meio maluco. Vou pegar dois lápis pra vocês entenderem. Pensa que isso daqui é a perna e esse é o pé. Deus mostrava, tipo assim, ele tirava o pé dele, mas era como se fosse algo muito fácil pra Deus. Não sangrava, não acontecia nada, era algo tipo assim. E é realmente muito fácil porque ele tem controle de tudo. Mas tipo, ele tirava o pé e aí logo eu tinha uma visão que a perna dele crescia totalmente e encaixava no pé, que tava longe. E aí nessa hora Jesus falou assim, Sara, abre o olho porque ele tá curado. E eu falei assim, uou, tá curado. E eu abri o olho e falei assim, gente, ele já tá curado. Jesus acabou de me dizer que ele tá curado. E a gente mediu ali o comprimento da perna dele. E tava tipo assim, retaça. Tava perfeita. Perfeita. E sabe o que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero dizer com tudo isso, primeiramente, Jesus vive. Segundamente, não importa a sua idade, porque eu via vídeo de Todd White, eu via vídeo de um monte de gente sobrenaturalmente usada por Deus. E eu falava assim, olha, eu só vou falar sobre ousadia quando eu viver isso. E Jesus agora tá me cobrando. Mas eu falava, eu só vou viver isso quando tiver 30 anos. Eu só vou viver isso quando tiver 20 anos. Eu só vou viver isso quando, sei lá, eu for mais velha na fé, porque isso é muito. Mas Jesus me mostrou que não é muito pra quem tem sede dele. Porque enquanto a gente tava ali orando, uma coisa que Deus falava muito é: ei, clamem por isso e vocês verão. Ei, mais. Sabe, algo que Jesus me ensinou com tudo isso é que não é a primeira vez que eu vou ver isso, primeiramente, mas ele me ensinou também que não é sobre idade. Ele vive falando isso pra mim, mas às vezes a gente precisa literalmente viver pra entender. Eu achava que eu só ia viver isso daqui a uns anos e de repente na minha cara eu vi uma perna crescer, um negócio bizarro, pra mim pelo menos. Não sei se você já viu uma perna crescer, mas sim, né? E cresceu ali e eu fiquei, mano, como assim? Deus me permitiu viver isso com a minha idade, eu tenho 17 anos. Eu tenho 17 anos. E sabe, eu quero mais do que gravar um vídeo aqui, onde eu vou, sei lá, falar qualquer coisinha ou coisa do tipo. Eu quero gravar esse vídeo pra encorajar você, adolescente, que acha que você vai viver isso daqui a um tempo, ou sei lá. Algo que eu tava falando ontem com um amigo, que eu conversei, a gente tava conversando, é que quando a gente parar de olhar pra unção dos outros e olhar pra unção que a gente carrega, então a gente vai muito mais longe, sabe? Ao invés de você olhar só os vídeos ou olhar esse vídeo e você falar, uou, eu queria viver isso. Ei, olha pra o que você carrega dentro de você e viva, porque Jesus permite isso, cara. Sabe algo que nos separa do romper? A falta de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E quando a gente vai fundo e percebe que não é sobre idade, não é sobre nada disso, mas é sobre busca. Então tudo flui ao romper. E eu quero dizer pra você que
É sobre isso. É sobre você entender que não é sobre idade. Eu quero realmente incentivar vocês a viverem o que Deus tem planejado para vocês. Não deixe que idade ou comparação pare aquilo que Deus tem para vocês. Esse vídeo, ele serve muito, a palavra dele serve tanto pra mim quanto pra você que tá vendo, porque eu tenho aprendido cada vez mais sobre isso, sabe? Sobre a minha identidade, sobre o que eu carrego, sobre minha identidade, seja filha amada. Enfim, que você venha aprender mais sobre a sua identidade em Deus e que você possa continuar perto dele. E se você caiu de paraquedas nesse vídeo, saiba que Jesus vive, que essa história toda é mais uma prova de que ele se manifesta até os dias de hoje, sabe? Se permita sentir o amor dele por você, sabe? Permita sentir o amor sobrenatural dele por você e abre seu coração para que ele possa mudar a sua vida, porque ele mudou a minha, apesar de eu não ter postado ainda o meu testemunho no canal, eu pretendo. E, gente, é isso. Eu espero realmente que isso tenha edificado a sua vida e que Deus tenha falado com você. Galera, é isso. Eu pretendo fazer mais vídeos assim, como eu já falei sobre o testemunho e tudo mais. Mas eu pretendo fazer vídeos assim, onde eu converso mais com vocês, onde a gente cria mais intimidade, onde a gente cria esse vínculo, eu falando, vocês escutando e tudo mais. É isso, galera. Eu amo a vida de vocês, eu amo vocês, que vocês saibam que Jesus também ama vocês. E é isso. Beijo, 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 beijo. Tchau. Fazer o que nenhum homem fez, fazer o que a história nunca viu, vem cumprir tudo escrito em Joel. Aviva no